Muito bem, vamos então dar continuidade aqui à nossa série de mensagens. Nós estamos estudando o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor ele tem permitido acontecer nas nossas vidas, porque nós cremos que Deus ele não nos desampara, Deus ele está constantemente ao nosso lado, Deus ele está constantemente nos guiando, constantemente nos dando força para nós prosseguirmos em nossa caminhada. A palavra diz que os dias são maus e a gente tem percebido como os dias são maus mesmo. A gente tem percebido como as coisas não têm sido fáceis para que a gente esteja enfrentando o nosso dia a dia. Mas também temos inúmeros motivos para louvar a Deus. Por exemplo, ontem à tarde aqui nós tivemos uma programação especial do Dia das Crianças, um tempo de alegria, um tempo de diversão, um tempo de histórias bíblicas, um tempo de poder se alegrar, juntos aqui estarem brincando, estarem desfrutando dessa comunhão, muitas crianças presentes, muitos adultos ajudando aqui também. Desde já obrigado por você que ajudou, por você que dispôs do seu tempo aqui para estar colaborando, ajudando. Realmente somos gratos ao Senhor por isso. Hoje pela manhã nós tivemos o nosso Ágape, um tempo muito especial, um tempo onde a gente teve comunhão, a gente teve a ceia do Senhor, a gente teve o devocional, orando uns pelos outros, compartilhando. Um tempo precioso para a igreja estar junto, se animando, porque no nosso dia a dia a gente só encontra crítica, a gente só encontra pessoas nos criticando, pessoas apontando os erros. Mas aqui a gente tem um tempo para juntos dizer, olha, eu preciso de ti, eu preciso da tua oração. Irmãos, orem por isso, irmãos, orem por aquilo. Isso é o fato que nós podemos nos reunir e nós agradecemos a Deus porque Deus tem nos dado esse tempo também de podermos estar juntos como igreja orando. Deus é bom. A despeito do que você está vivendo hoje, Deus é bom. Deus ele é absolutamente bom e Ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo na tua vida, porque Ele está nos guiando, Ele está nos conduzindo ao nosso lar celestial. Tenha sempre um coração agradecido ao Senhor, lembra disso? Tenha sempre um coração agradecido ao Senhor. Ah, mas eu estou passando por tal situação. Agradeça a Deus. Ah, mas isso está acontecendo comigo. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por nós estarmos aqui no Brasil. Ah, mas essa política, mas esse governo, mas essa inflação, mas isso, mas não tem um Hamas e nem um Hezbollah aí te sequestrando e te levando preso. Agradece a Deus. Agradece a Deus. Está difícil? Sim. Mas podia estar pior. Podia estar bem pior. E para muitas pessoas, infelizmente, essa é uma realidade. Ainda aqui no nosso país. Pessoas que não têm o que comer. Pessoas, por exemplo, o Adriano compartilhou com a gente hoje pela manhã, né, Adriano? Essa semana estiveram lá em Mussum. É um cenário de guerra aquilo lá, gente. Foi no dia 4 de setembro que ocorreu a enchente que levou tudo. Nós já passamos de um mês. Se você vai visitar Mussum ou Roca Salles, é como se você estivesse visitando a Ucrânia. Está tudo destruído, está tudo por água abaixo. Pessoas não têm onde morar, pessoas não têm emprego, não tem nem cemitério para enterrar os seus mortos. Essa é a situação. Então agradeça a Deus. Você tem onde dormir hoje à noite? Você tem uma refeição que você pode fazer? Agradece a Deus, porque Deus é bom. Deus ele supre cada uma das nossas necessidades. Nós vamos continuar então aqui na nossa série de mensagens no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Nós estamos falando sobre esse Evangelho. Esse Evangelho ele é direcionado para os judeus e nesse Evangelho mostra Cristo como o rei. Esse Evangelho ele foi escrito por Mateus. Quem que era Mateus? Mateus ele era um coletor de impostos, ele era alguém odiado pelo povo, ele era alguém que estava a serviço dos romanos, cobrando impostos do povo judeu. Como já falei numa outra pregação, provavelmente Mateus ele era considerado um traidor da pátria, era alguém que as pessoas não gostavam, alguém que as pessoas odiavam ele. E o Evangelho de Mateus ele vai então trazer um registro minucioso da vida, da obra, da morte, da ressurreição de Jesus. Vai apresentar de forma muito eloquente os discursos que Cristo faz, de forma muito grandiosa os milagres que Cristo fez, mostra com muita clareza a perseguição implacável dos escribas, dos fariseus, e também vai revelar de uma forma contundente os confrontos de Jesus com a liderança religiosa de Israel. Nós vamos ver isso muito claro ao longo desse evangelho, os vários embates que Cristo teve
com os religiosos. Aliás, são os religiosos que mais causaram os problemas para Jesus. Você já percebeu isso? Você já pensou nisso? São os religiosos que mais causaram problemas para Jesus. Jesus constantemente ele estava se confrontando essas pessoas, estava falando com essas pessoas. Eu vejo que hoje não é diferente. Os que mais causam problemas para a igreja de Cristo no mundo são os religiosos. Não são os incrédulos, não são. Sim, esses estão fazendo o papel deles, que é de direito, que é um papel que eles fazem mesmo, e a gente sabe disso. Mas muitas vezes quem mais causa problemas para o corpo de Cristo, quem mais causa problemas para a igreja de Cristo, são os religiosos. Assim como no tempo de Cristo, assim como os escribas, os fariseus, os essênios, que eram tidos como religiosos da época. Esses eram os que mais estavam sempre questionando o Mestre, sempre questionando a Cristo. Eram os que mais traziam problemas. Domingo passado nós falamos sobre as reações ao nascimento de Jesus. Nós vimos então reações positivas, reações negativas. Na plenitude dos tempos, Jesus ele nasceu, como nós já vimos, nasceu de uma virgem, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. João diz que o Verbo ele se fez carne e habitou entre nós. É interessante nós fazermos aqui algumas observações. Por exemplo, o mundo, se não a maioria das pessoas não comemora o nascimento dos faraós do Egito. Você já viu alguém comemorando a data de nascimento de algum faraó? A gente não tem isso no mundo, né? Nós não temos a celebração do nascimento de algum faraó. Nós também não comemoramos o aniversário de reis ou de filósofos. O mundo não comemora isso. Nós não celebramos o nascimento de Buda, nós não celebramos o nascimento de Confúcio, muito menos de Maomé. Por que não se celebra isso? Por que o mundo, ou a maioria, não celebra o nascimento dessas pessoas? Sabe por quê? Porque todos estão mortos. Todos morreram. Mas por que nós celebramos o nascimento de Cristo até os dias de hoje? Por que Cristo é lembrado até os dias de hoje? Não por uma religião, senão que pelo mundo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Não é assim que o mundo funciona? Então nós não celebramos o aniversário ou o nascimento de determinadas pessoas, mas de Cristo sim, nós nos lembramos, porque Jesus ele está vivo. Por isso ainda hoje nós celebramos o nascimento de Jesus. Não se celebra quem já está morto, não é verdade? Você celebra alguém que já morreu? Você lembra, por exemplo, alguém que morreu lá no século XV, que ainda hoje é celebrado? Você lembra quem morreu lá no primeiro, segundo século, que ainda é celebrado nos dias de hoje? Nós lembramos de Cristo. Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo. E ainda hoje nós celebramos o nascimento de Jesus. É interessante porque Jesus ele é um personagem bastante contraditório na história. Jesus ele é o mais amado, mas também Jesus ele é o mais odiado. Ele atrai uns, mas Jesus incomoda outros. Jesus ele alegra uns, mas ele apavora outros. Como, por exemplo, Herodes, quando ele soube do nascimento de Cristo, diz a palavra que Herodes ele ficou alarmado. A palavra para alarmado é temeroso. Herodes fica apavorado quando soube do nascimento de Cristo. Jesus ele é amado, odiado, porque ele está vivo. Ninguém ama e odeia perpetuamente aqueles que estão mortos. Cristo vive, o seu viver faz toda a diferença em nossas vidas. O título da nossa mensagem hoje, pode pôr ali para nós, é a presença do Rei. Quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós vamos considerar hoje à noite os versos 13 até o verso 23, já vai ser projetado ali. A preservação do Rei, Mateus capítulo 2, verso 13 a 23. E antes de nós entrarmos no texto, vamos estar orando, pedindo a direção do Senhor. Pai, muito obrigado por Tua graça, misericórdia, obrigado por cada pessoa que está aqui nessa noite, por cada um que pode estar nos assistindo pela internet. Somos gratos pela liberdade que temos de poder cultuar o Teu nome aqui nessa noite. Queremos pedir que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, venha produzir, Deus, mudanças em nossas vidas, venha nos trazer consolo, esperança, ânimo, para que nós possamos estar
continuando a nossa jornada, o nosso caminho ao lado do Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder prestar o nosso culto. Muito obrigado pelo privilégio que temos de podermos abrir a Tua Palavra, Deus, e poder estudar ela. Em nome de Cristo nós oramos e somos imensamente gratos. Amém, Senhor. Preservação do rei. Depois da visita dos magos, lembra que nós falamos isso no domingo passado, quando os magos eles vêm visitar ali o menino Jesus. Então, depois da visita dos magos, trazendo seus presentes para Jesus, e também da dissimulação de Herodes. Lembra que Herodes foi um camarada bastante dissimulado, porque Herodes ele fala que ele queria saber onde estava o menino Jesus, porque ele queria ir lá adorar a Jesus. O que isso não era uma realidade, senão o que Herodes queria era matar Jesus, e não adorar Jesus. Mas ele diz para determinadas pessoas, me informem aonde está o menino, porque eu quero ir adorá-lo. Isso é dissimulação. Herodes era alguém dissimulado. Na verdade, ele queria matar Jesus. E nós vemos agora, então, na preservação da vida do rei, ou na preservação do Senhor Jesus Cristo, eu quero compartilhar com vocês alguns acontecimentos relacionados aqui na narrativa contada por Mateus. Eu quero destacar desse texto aqui 3 acontecimentos importantes para a nossa compreensão e aplicação do texto bíblico. Esses três acontecimentos, eles já estão separados aí na tua própria Bíblia. Se você verificar, pelo menos na minha aqui está bem clara, por exemplo, dos versos 13 a 15, tem um acontecimento. Qual é o acontecimento? É a fuga para o Egito, quando José com a sua família, José, Maria, o menino Jesus, eles fogem para o Egito, verso 13, 14 e 15. Primeiro acontecimento que nós vamos olhar hoje à noite. O segundo acontecimento está do verso 16 a 18, quando fala da matança dos meninos de Belém. Muitas crianças foram mortas por conta da loucura de Herodes. E os últimos versículos, 19 a 23, é o terceiro acontecimento, vai falar então quando essa família, eles voltam do Egito. E é o nosso terceiro acontecimento. Vamos olhar então para esse primeiro acontecimento importante aqui na narrativa de Mateus, sobre a preservação do rei. Eu te convido para nós fazermos a leitura do verso 13 de Mateus capítulo 2. Diz assim o versículo: depois que os magos foram embora, lembra então, os magos vieram visitar o menino Jesus, e aí nós temos ali toda a descrição daquilo que foi falado no domingo passado, e agora Mateus aqui, ele inicia na sua narrativa dizendo, depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, esse não é o primeiro sonho, José já recebeu outros sonhos também, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Mais uma vez aqui então, José, ele recebe a visita de um anjo, assim como ele recebeu no capítulo 1, ele recebe a visita de um anjo em sonho, ele recebe essa primeira visita quando ele estava um tanto quanto perturbado, talvez um pouco confuso, quando a sua noiva ela está grávida. E ele fica pensando, como assim Maria está grávida? Não tive relação sexual com ela, como que ela está grávida? E aí em sonho um anjo vem e diz para ele, olha, o que está acontecendo com Maria é algo do Espírito Santo. Em outras palavras, o anjo estava dizendo, José, não te preocupa, Maria não te traiu. Fica tranquilo, o que foi gerado nela é fruto do Espírito. E aí José, nesse sonho, então, ele acaba ficando um tanto quanto mais calmo, porque ele sabe agora do que se trata. E aqui no versículo 13, novamente ele recebe essa visita de um anjo em sonho. Porém agora o anjo diz para José, não mais para ele receber Maria, mas o anjo fala para ele fugir com Maria. Agora ele deveria sair dali onde ele estava e fugir para o Egito. Deus ele mandou José pegar aquela criança, Jesus, pegar sua esposa, Maria, fugir para o Egito. Ali era o lugar mais próximo que eles poderiam fugir. Além do mais, havia também muitos judeus ali naquela região para onde eles fugiram. E os presentes que eles receberam, lembra que os magos trouxeram presentes para o menino Jesus? Esses presentes que eles receberam seria mais do que suficiente para eles pagarem as despesas da viagem e também da estadia que eles teriam lá nessa terra estrangeira da qual
eles deveriam ir imediatamente. E mais uma vez nós vemos José obedecendo aquilo que o anjo lhe falou. Sem questionar, ele obedece a ordem divina. Por quê? Porque José ele era um homem justo. É isso que nós lemos lá no capítulo 1. José era um homem justo. E nós também, meus queridos, precisamos obedecer a Deus. Precisamos cumprir com os mandamentos do Senhor. Os termos colocados ali no versículo 13, quando fala, na minha versão, fala levante-se e fuja, isso indica a pressa e a urgência da instrução que o anjo estava trazendo para aquela família. José ele deveria ser prudente e providenciar imediatamente a fuga para o Egito. Quando eu penso nisso, e daí nós vamos olhar então para a fúria de Herodes, que agora se volta contra o menino Jesus, a morte estava rondando a vida desse menino, a morte estava rondando Cristo para eliminá-lo, ele da sua infância. José ele precisava fugir o mais rápido possível. Sabe, quando eu penso nisso, irmãos, quando o anjo vem e diz, olha, pega o menino, pega Maria e fogem lá para o Egito, ou melhor, faz isso de forma rápida, foge. Quando eu penso nisso e quando eu estava lendo esse texto aqui, eu fiquei pensando que muitas vezes nós também precisamos obedecer a Deus, e quando nós queremos obedecer a Deus, nós vamos precisar fugir também. Muitas vezes nós temos que fugir, meus irmãos. Muitas vezes nós temos que sair rápido. Existem ocasiões em nossa vida que é prudente e sábio fugir. Talvez para alguns a ideia é, mas se eu fugir é porque eu estou com medo, se eu fugir é porque eu não sou corajoso. Mas há situações na nossa vida que você precisa fugir. Fugir do quê? Fugir do pecado. No caso de José, ele precisou fugir para que Herodes não matasse o menino Jesus. No nosso caso, nós precisamos fugir para não cairmos em pecado. Você há de lembrar que o apóstolo Paulo, ele exorta seu filho na fé, Timóteo, a fugir das paixões da mocidade. Se você quiser abrir, ou se você não tem aí logo para abrir, você pode olhar, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 22, Paulo vai orientar Timóteo dizendo o seguinte: fuja das paixões da mocidade, siga a fé, a justiça, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Paulo é muito claro para dizer para Timóteo, fuja. O anjo disse para José, fuja. Há situações na nossa vida que Deus vai dizer que nós temos que fugir. Não adianta enfrentar. Não adianta mostrar que você tem mais força, que você tem mais sabedoria, que você consegue, porque não consegue. Porque há momentos na nossa vida que tem que fugir. Isso não é ser covarde. Isso não é ter medo, isso é prudência e muitas vezes sabedoria, fugir. Em relação ao pecado, nós devemos fugir, mas em relação ao diabo, a palavra diz que nós temos que resistir. É interessante isso, não é verdade? Em relação ao pecado, você foge. Em relação ao diabo, você resiste. Essa é a orientação da palavra de Deus. Por exemplo, Tiago, capítulo 4, versículo 7, Tiago diz para os seus leitores que eles deveriam se sujeitar a Deus, mas resistir ao diabo. Por quê? Porque se eles tivessem essa forma de viver, se eles tivessem essa postura, a palavra diz que quem vai fugir é o diabo, não eles. Então, muitas vezes nós vamos precisar fugir. Muitas vezes, para que nós possamos ter vitória na nossa vida, nós vamos precisar fugir. Sabe aqueles bate-papo naqueles grupos de WhatsApp, onde a maioria das coisas que são postadas ou faladas é pura porcaria? Foge. Sai fora disso. Sabe aquele grupinho na empresa que só quer falar malícia, que só quer falar... Foge. Você não precisa estar naquele meio. Sabe aqueles filmes que trazem cenas sensuais? Foge. Você não precisa olhar isso. Sabe quando na internet você está ali fazendo alguma coisa e de repente do nada vem aquelas sugestões, aparecem ali? Foge. Precisamos fugir. Por que você vai enfrentar isso? Muitos homens e mulheres, não é só homens, homens e mulheres têm caído na imoralidade porque não têm fugido, porque acham que podem resistir e acabam caindo. Foge. Eu devo fugir. Você deve fugir. Versículo 14, acompanha a leitura comigo, diz o seguinte:
Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Assim que José ele recebe o sonho, imediatamente ele obedece a Deus, e ainda era noite quando ele parte para o Egito. O que me chama a atenção na vida desses personagens da palavra de Deus é que quando Deus pede algo para eles, eles obedecem imediatamente. Não foi assim com tantos outros homens da palavra de Deus que nós vemos, não foi assim com Abraão, quando Deus diz, eu quero teu filho para que você ofereça em sacrifício. E aí diz o texto bíblico que Abraão, ainda de madrugada, se levanta, prepara o holocausto, prepara o menino, prepara a oferta e vai oferecer seu próprio filho em sacrifício ao Senhor. Obedece. José diz ali, ainda à noite, parte para o Egito. Eu não tenho tempo a perder, eu preciso obedecer ao Senhor. Quantas vezes Deus nos pede coisas e nós não obedecemos? Deixa para a semana que vem, deixa para o outro dia. Não, quando entrar 2024, a minha vida não vai, gente. Não vai. Se não é hoje que a gente toma a atitude de fazer aquilo que é reto diante de Deus, não adianta procrastinar, não adianta jogar para frente, não adianta empurrar com a barriga. É hoje que tem que ser feito, não adianta jogar para frente. Obedece. José, ainda à noite, é o que diz o texto, partiu para o Egito. Não tenho tempo a perder, é urgente, a ordem do Senhor é urgente. E nós temos na palavra de Deus muitas ordens das quais são urgentes, que nós precisamos obedecer. José deveria ir para uma terra que ele não conhecia, ele não sabia o que poderia encontrar lá. José não sabia o que eles estariam encontrando lá no Egito, mas José, ele sendo um homem justo, como nós vimos lá no capítulo 1, um homem que conhecia Deus, ele obedece ao Senhor de acordo com aquilo que o anjo lhe falou. Era preciso, né, irmãos? Esse detalhe nós não temos no texto bíblico, porque nós simplesmente lemos que José estava lá em Israel e foi para o Egito. É como se fosse num passe de mágica, estava aqui e agora já está lá. Mas pensa, existe uma viagem pela frente. Eles precisariam, com certeza, caminhar por desertos, por montanhas perigosas. Mateus não está informando aqui como é que foi essa viagem de Belém até o Egito. Não temos esse detalhe. Como é que foi essa viagem? Como é que foi? Foi tranquila? Foi difícil? Passaram por perigos, salteadores, pessoas tentando roubá-los? Como é que foi essa viagem? Não temos essa informação. Mas há de se supor que sim, era uma viagem perigosa de Belém para o Egito. Como é que foi a permanência deles lá no Egito? Como é que foi esse tempo que eles passaram lá? Eles ficaram um tempo lá, não sabemos ao certo, porque a Bíblia não diz, eles ficaram algumas semanas, um mês, um ano, não sabemos, mas eles ficaram lá no Egito. Como é que foi a permanência deles lá? Foram bem recebidos por aquele povo? Eles estavam numa terra estrangeira, num povo que não era o seu. A Bíblia não nos informa. Mas é interessante porque tem um teólogo de nome Tasker, ele destaca o fato de que a terra que antes foi um lugar de opressão, o povo de Deus foi cativo, foi escravo lá no Egito, era uma terra de opressão, agora era uma terra de refúgio, para a qual a Sagrada Família pôde ir, livrando-se assim do perigo. Outrora o Egito era a escravidão, certo? Pode abrir lá no Velho Testamento que nós vamos encontrar a história do povo de Deus que foi cativo, que foi escravo por muitos e muitos anos lá no Egito. Agora aqui o Egito se tornou bênção. Por quê? Porque Deus diz, foge para o Egito, foge para lá, escapa porque a morte vai chegar até o menino. E eles obedecem e fogem para o Egito. Versículo 15, continuando aí, no último versículo desse primeiro acontecimento, diz então, onde ficou, quando eles foram lá para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta, do Egito chamei o meu filho. No início aqui do verso 15, diz que eles ficaram lá no Egito até a morte do rei Herodes, que morreu provavelmente em 4 a.C. É muito provável que a permanência lá no Egito tenha sido breve, apesar de não termos os detalhes ou o tempo exato da permanência dessa família lá no Egito, José, Maria e Jesus, mas muitos estudiosos entendem que a estada deles lá no Egito foi breve, talvez não mais do que algumas semanas, até eles voltarem para a terra de Israel. A pergunta é, por que fugir?
Talvez você vai responder, eles tiveram que fugir porque Herodes queria matar Jesus. Essa é uma resposta óbvia. E por que o Egito? Bom, o Egito é porque era o lugar mais próximo que eles estavam. Mas na realidade não é isso que o autor, não é isso que Mateus registra. Mateus não está dizendo que eles fugiram para o Egito, Mateus não está dizendo que eles tiveram que correr para lá porque Jesus iria ser morto. Mateus ele diz o seguinte, e ele traz essa explicação no verso 15, quando ele diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Então eles foram para o Egito, eles fugiram para o Egito para se cumprir a Escritura. Para que a Escritura fosse cumprida. Foi por isso que eles foram para lá. Qual é a profecia? Qual é a profecia que está ali? A profecia que nós temos aqui, pode colocar ali, Carol, Oséias capítulo 11, versículo 1, tem o versículo aqui projetado. Essa profecia dizia o seguinte, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Essa profecia, ela não podia falhar. Essa profecia, ela fala sobre Deus conduzindo Israel para fora do Egito no Êxodo. Deus ele está no comando, Deus ele está conduzindo a história de acordo com o seu plano. Sabe, meus irmãos, é impressionante e me chama a atenção quando eu leio o texto bíblico, chama a atenção porque Deus ele está conduzindo José e a sua família para ir ao Egito para que se cumpra a profecia. Então, quando eu penso que é algo extremamente ruim, perigoso, que poderia acontecer com o menino Jesus, até mesmo a morte, nada mais é do que Deus cumprindo a sua vontade, do que Deus permitindo que a sua vontade seja cumprida, do que uma profecia sendo cumprida com a ida deles para o Egito. Apesar da astúcia, Herodes ele é um camarada extremamente tolo. Semana passada a gente viu rapidamente sobre isso. O Senhor, porém, ele tem em suas mãos não somente Herodes, mas todos os grandes, todos os poderosos. É interessante porque Herodes ele achou que ele governava o mundo, né? Tanto que eles diziam que era Herodes o Grande. Então ele achou que ele governava o mundo, ele podia fazer o que quisesse. Herodes ele mandava matar, ele fazia e acontecia. Não é verdade? Aliás, nós não temos pessoas hoje no mundo que fazem o que querem, fazem e acontece, e manda e desmanda, não é assim que nós vivemos os nossos dias? Só que essas pessoas, elas não sabem, ou não lembram, ou não querem saber que o que elas estão fazendo nada mais é do que a vontade de Deus. Há pessoas que pouco acreditam na soberania de Deus. Há pessoas que pensam que têm o livre-arbítrio para decidirem e fazerem o que querem. Contudo, é Deus em sua soberania que está conduzindo todas as coisas. Paulo, quando fala para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A pergunta é, um morto tem vontade própria? Um morto tem sabedoria para decidir? Um morto tem como ter o livre-arbítrio, alguém que está morto? Não. Morto não fala, morto não pensa, morto não come, não anda, morto não vive. Morto está morto. E a palavra diz que nós estávamos mortos. Que livre-arbítrio é esse de decidir algo se eu estou morto? Então essas pessoas acham que fazem o que elas querem, elas acham que estão fazendo aquilo que elas entendem, quando na realidade é a soberania de Deus permitindo acontecer cada uma dessas coisas. Então, meus queridos, esse aqui é um primeiro acontecimento que a gente vê aqui no nosso texto, quando a gente vê a fuga dessa família lá para o Egito. Eu quero olhar com vocês rapidamente um segundo acontecimento que está agora lá nos versos 16 a 18, onde nós vamos olhar então para a matança dos meninos de Belém. Acompanhe comigo o verso 16. No versículo 16 nós lemos o seguinte: vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido.
Herodes aqui, ele estava iludido, ele foi enganado pelos magos. Herodes, ele se enfurece sobremaneira, o homem estava brabo, o homem estava nervoso, ele podia mandar matar quem aparecesse na frente dele. Aliás, ele mandou matar muitas crianças. O ódio dele se espalha por toda Belém, também pelos seus arredores. Aquele que já havia enchido Jerusalém de sangue, ele promove agora uma chacina em Belém e também nas suas cercanias. O ato de Herodes, ele se torna mais hediondo à luz do seu pleno conhecimento de que o ungido do Senhor era o alvo da sua cruel conspiração. Isso torna o crime dele algo mais hediondo ainda. Então a fúria de Herodes mostra todo o orgulho dele. Ou seja, ele não permitiria que ninguém o enganasse, especialmente um bando de estudiosos gentios como eram os magos, como eram tidos os magos. Assim, então, ele decreta a morte de todos os meninos com até 2 anos de idade que ainda permaneciam em Belém nas cercanias. Aqui é importante um detalhe: a gente não precisa pensar, ou não deve pensar ou imaginar que foram centenas e centenas e centenas, quem sabe milhares de meninos que foram mortos. Não foi isso, tá, gente? Não foram tantas crianças assim que foram mortas. Não havia tantos meninos dessa idade em Belém naquela época, nem nas suas cercanias. Os estudiosos, eles acham que Herodes deve ter executado em torno de 20 meninos. Essa foi a matança de Herodes dos meninos de 2 anos para baixo. Mas é claro que uma só morte já teria sido bastante, e também muito triste para a mãe que perdesse esse bebê, né? Não foi um derramamento de sangue onde, quem sabe, milhares de crianças foram mortas. Não foi isso, foram poucos bebês, mas ainda assim muitas crianças morreram por causa da loucura desse homem chamado Herodes. Acompanhe comigo o verso 17 e 18, quando nós lemos o seguinte: então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Aqui nós temos outra profecia. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque eles já não existem. Mais uma pergunta: por que Herodes matou os meninos? Por que todo esse derramamento de sangue? Herodes fez isso porque ele estava muito enfurecido, porque agora nasceu um novo rei que iria ocupar o lugar dele. Herodes fez isso porque ele estava com medo de perder o reino. Não é por isso, meus queridos. Herodes fez isso, de novo, para que uma profecia fosse cumprida. Essa profecia nós podemos ver lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo 15. A gente vai projetar ela aqui também. Essa profecia de Jeremias 31:15 fala do luto de todo Israel no tempo do cativeiro babilônico. Aquela lamentação do cativeiro babilônico, ela prefigurou o lamento sobre o massacre de Herodes. Jeremias 31:15 diz o seguinte: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, é inconsolável por causa deles, porque já não existem. Ramá, a cidade que aparece aí nesta profecia, ela situa-se a aproximadamente 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Nela, Jeremias, ele se lamentou. Alguns dos cativos foram levados a Ramá, perto de Jerusalém. Esse episódio, então, lembra Jeremias do sofrimento de Jacó quando Raquel morreu. E isso traz muita tristeza. Agora, no entanto, a passagem de Jeremias 31:15 chama a atenção que quem está chorando ali é Raquel. É Raquel quem chora, representando as mães de Israel chorando ao ver os seus filhos sendo levados para o cativeiro. Jacó, ele viu Belém como um lugar de morte, mas o nascimento de Jesus transforma Belém num lugar de vida. Ou seja, a vinda do Messias traria libertação espiritual a Israel e, no futuro, o estabelecimento do trono e do reino de Davi. Mateus interpreta esse clamor aqui agora, que ele traz de Jeremias 31:15, Mateus ele interpreta esse clamor audível no tempo de Jeremias como uma profecia do clamor que se ouviu na chacina das crianças em Belém, mortas por Herodes. Sabe, meus irmãos, até mesmo situações adversas e dolorosas, como essa matança dos meninos em Belém, não fogem ao controle de Deus e também à soberania do Senhor.
Há muitas tragédias que a gente não entende. Há muitas tragédias que nós não temos respostas. Há muitas coisas que acontecem que não tem como você responder. Tem como responder, como dar uma resposta para essas famílias que perderam esses meninos? Não tem. Mas isso não escapava à soberania de Deus. Deus, ele estava controlando a história. Tudo o que estava acontecendo no tempo de Herodes fazia parte do plano redentor de Deus. Talvez você vai perguntar, mas até mesmo pessoas morrendo, isso era o plano de Deus? Meus queridos, sim, era o plano de Deus. Sabe quando um filho de Deus, um cristão, está passando por uma doença num estado terminal? Que Deus é esse, que amor é esse, que Deus permite alguém, um filho dele, estar ali acamado, doente. Mas é a vontade de Deus. Deus permite determinadas coisas acontecerem em nossas vidas. E a palavra de Deus vai dizer quem somos nós, para questionarmos o que Deus determina. Quem somos nós? Quando os grandes desse mundo, eles agem com fúria e crueldade, combatendo Deus e seu povo, na realidade eles estão apenas realizando a vontade de Deus e concretizando aquilo que Ele planejou e determinou. Nós chamamos isso na teologia de vontade decretada de Deus. Aliás, eu quero rapidamente falar sobre a vontade decretada de Deus e a vontade revelada de Deus. Sobre esse assunto nós conversamos outro dia no nosso grupo de discipulado entre os homens. Nós falamos um pouco sobre essa questão da vontade decretada de Deus e da vontade revelada de Deus. O que é isso na teologia? A vontade decretada de Deus, olha bem, é tudo que Deus ordena que aconteça. A vontade decretada de Deus. A vontade decretada de Deus é um plano extremamente detalhado e planejado. Trata-se geralmente de um plano secreto de Deus. Embora muitos procurem descobrir a vontade decretada de Deus com antecedência, só podemos ter certeza dela depois que ela já aconteceu. Essa é uma definição de Stuart Scott no livro O Homem Bíblico. Eu entendo então, meus queridos, a partir disso, que a morte dos meninos de 2 anos para baixo em Belém e arredores estava dentro da vontade decretada de Deus. Estava dentro da vontade decretada de Deus. As pessoas, ou mesmo a família de José, não sabia que tantas pessoas iriam morrer, pelo menos não um tempo antes. Mas era a vontade decretada de Deus que aquilo iria acontecer. Eu entendo também que tudo que está acontecendo hoje no mundo, com governos corruptos, sofrimentos, destruições por todo lado, tudo está acontecendo dentro da vontade decretada de Deus. Isso é polêmico. Isso é bem polêmico. Por quê? Será que era a vontade de Deus decretada que o Hamas atacasse Israel ontem? Com mais de 500 mortes, era a vontade decretada de Deus? Eu lhe afirmo que sim. Eu lhe afirmo que sim. Você lembra, por exemplo, quando o povo estava escravo no Egito, e Moisés e Arão iam lá falar com o faraó para libertar o povo do Egito? Deus dizia, Abraão, ou melhor, Moisés, vai lá e fala com o faraó para que ele liberte o povo do Egito. E Deus dizia, mas eu vou endurecer o coração de Faraó para não deixar ir. Te coloca no lugar de Moisés. Talvez você não teria a seguinte atitude: Senhor, só um pouquinho, espera aí. O Senhor está me dizendo para mim ir até Faraó, correr o risco de a minha cabeça ser cortada, para dizer para aquele Faraó libertar o povo, e o Senhor está dizendo que o Senhor vai endurecer o coração dele para não deixar ir o povo sair do Egito. Então, por que eu vou falar se o Senhor já disse que não vai deixar o povo sair? Vontade decretada de Deus. Era a vontade de Deus. Nós, eu e você, nós não discutimos a vontade decretada de Deus. Nós obedecemos. Lembra de Jonas? Jonas vai e prega para Nínive. Não, mas esse povo, ele não... Pega e foge. Vai para outro lado. Aí quando ele vai pregar para o povo de Nínive, o povo todo se converte. Jonatas fica uma fera. Eu não disse, Senhor? Olha aí, ó. Eu disse. Eu não deveria ir lá, porque esse povo, ele era falar, eles vão se converter.
Vontade decretada de Deus. Há coisas na minha vida e na tua vida que não adianta nós questionarmos. É a vontade de Deus decretada. Mas não é só a vontade decretada de Deus. Eu queria ver com vocês também a vontade revelada de Deus. Por exemplo, o que é a vontade revelada de Deus? É a vontade moral, legal, direcionada por Deus. Estabelecida na Bíblia para o nosso cumprimento, ela é revelada por meio de ordens e de preceitos. Nesse caso, nós podemos conhecê-la antecipadamente, pois já foi revelada nas Escrituras. Essa também é uma definição de Stuart Scott no mesmo livro, O Homem Bíblico. Eu entendo que o fato de José e sua família terem fugido para o Egito, tudo isso estava dentro da vontade revelada de Deus. Por quê? Porque o anjo falou, foge para o Egito. O anjo não falou para José e Maria dizendo, olha, foge para lá, porque Herodes vai matar todo mundo, vai matar todos os meninos. Não, eles não sabiam disso, isso aconteceu depois. Mas o fugir para o Egito, o anjo deixou revelado. O anjo diz, foge para o Egito, o menino corre risco de vida. Então a vontade que nós vemos aqui, a vontade revelada de Deus, é tudo aquilo que nós temos na palavra de Deus para o nosso cumprimento. Quer um exemplo da vontade revelada de Deus? Nós devemos viver em santidade de vida. Sede santos porque eu sou santo. Isso está revelado. Isso eu preciso cumprir. Agora, a palavra diz que até mesmo o dia da nossa morte já está descrita, já está decretada. Deus já sabe quando isso vai acontecer. Você sabe quando você vai morrer? Você sabe qual vai ser o tipo de morte que você vai morrer? Não sabemos. Essa é a vontade decretada de Deus. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe o momento que você vai morrer, partir desse mundo. Ele sabe a forma que você vai partir desse mundo. Essa é a vontade decretada de Deus. Nós não sabemos. Mas a vontade revelada de Deus nós sabemos. Nós precisamos testemunhar do Senhor. Nós precisamos viver em santidade de vida. Por quê? Porque na palavra isso já está revelado para nós cumprirmos a vontade dele. Esse então é um segundo acontecimento que nós vemos aqui na narrativa de Mateus sobre a preservação do rei, ou seja, essa matança, essa chacina dos meninos de Belém. O terceiro e último acontecimento importante dentro dessa narrativa que nós estamos vendo, que é a preservação do rei, é então quando eles voltam do Egito, e para isso a gente considera os versos 19 até o 23. Olha o versículo 19 até o 21, quando diz o seguinte: versículo 19 até o 21. E ali nós lemos, depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Herodes ele morreu em 4 a.C., o que significa que Jesus ele nasceu entre os anos 6 e 5 antes de Cristo. Herodes ele morreu, nós vamos perceber isso ou entender isso a partir da história, porque aqui nós não temos no texto bíblico essa informação, mas diz a história que Herodes ele morreu sob a mais terrível agonia. Segundo alguns estudiosos, Herodes ele definhou com um câncer intestinal, uma morte terrível que esse homem sofreu. E mais uma vez aqui, no versículo que nós lemos, José ele recebe a visita de um anjo do Senhor em sonho, e esse anjo então ordena para que eles voltem para a terra de Israel. Mais uma vez, José obedece a esse anjo. Há poucos registros da vida de José nas Escrituras. Você não vai encontrar muitos textos, você não vai encontrar muita coisa falando a respeito de José. Mas o que me chama a atenção, e é o que sempre aparece, José ele está sempre ouvindo a voz de Deus e obedecendo a voz divina. Já percebeu isso? Nos textos que nós lemos que aparece José, sempre aparece ele obedecendo. Sempre aparece ele ouvindo a voz de um anjo e fazendo imediatamente aquilo que o anjo lhe pede. E eu não tenho dúvidas que a obediência, ela precede a bênção. Assim como aconteceu com José. José foi alguém abençoado? Sim, foi abençoado. Foi abençoado com uma esposa que foi mãe do Salvador, foi abençoado com uma família, foi abençoado com o cuidado de Deus. Por que aconteceu isso na vida desse homem? A palavra diz, capítulo 1, ele era um homem justo.
Ele era um homem que conhecia Deus, ele era um homem que buscava Deus. Eu entendo que a obediência ela precede a bênção. Talvez muitos de nós não somos abençoados porque não obedecemos. Temos que fazer essa avaliação na nossa vida. José foi um homem abençoado por Deus, um homem que Deus falava constantemente com ele. Tudo isso só acontecia porque ele obedecia os mandamentos do Senhor. É interessante notar aqui um paralelo entre Mateus capítulo 2, o verso 20, que foi o versículo que a gente leu, também com o versículo de Êxodo 4,19. Êxodo 4,19 diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés em Midian: volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Jesus ele estava no Egito com a sua família e foi chamado para voltar para Israel. Moisés ele estava fora do Egito, escondendo-se para não ser morto, e ele foi chamado para voltar para o Egito. Tanto Moisés como Jesus, eles faziam parte do plano de Deus para a redenção da humanidade. José e a sua família, eles precisavam ter coragem para deixar o Egito. Imagina a decisão: será que eu volto? Como é que vai ser? Eu agora já estou alguns dias aqui em segurança e agora o anjo diz que nós temos que voltar. Será que é isso mesmo? Será que é isso que Deus está pedindo? Mas também Moisés precisava coragem para voltar para o Egito, porque eles tinham que ir lá falar sobre a libertação do povo lá do Egito. A realidade é que Deus muitas vezes ele faz coisas surpreendentes. Muitas vezes nós não entendemos o plano de Deus. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus nos pede. Tem como entender Deus pedir para Abraão sacrificar seu filho? Tem como a gente entender isso? Não tem como a gente entender. Tem como a gente entender determinadas coisas que Deus pede na nossa vida? Não tem como entender. Muitas vezes nós não entendemos. Certamente, tanto José como Moisés, em muitos momentos da vida deles, eles também não entenderam o que o Senhor estava falando ou estava pedindo. Muitas vezes não faz sentido aquilo que o Senhor está nos pedindo, mas a nossa parte, irmãos, é confiar e obedecer aquilo que o Senhor nos pede. Versículo 22, 23, nós lemos o seguinte: porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. A palavra nos informa aqui que Arquelau ele era um dos filhos de Herodes, escolhido pelo pai para ser o seu sucessor. No entanto, os judeus eles descobriram que, apesar das suas promessas de bondade, Arquelau ele era tão perverso quanto foi o pai, Herodes. Assim, os judeus, então, eles enviaram uma delegação de Roma a Roma para protestar contra a coroação desse filho, desse Arquelau. César Augusto, ele concordou então com os judeus e ele rebaixou Arquelau para ser um governador de província, com autoridade somente sobre a metade do reino de seu pai. Esse episódio todo, ele é um bom exemplo de como Deus ele está conduzindo a história, como Deus ele é soberano sobre todas as coisas. José ele sabia disso, José ele sabia que o governo estava sobre Arquelau agora. E ele e a sua família, eles não mais estariam seguros do que aquilo que eles estavam quando era o governador ou quando Herodes estava governando. É muito provável, de novo, nós não temos essa informação aqui na palavra, mas é muito provável que eles já estivessem indo para Belém quando eles descobriram que Arquelau estava no trono lá. E sem dúvida, José e Maria, eles oraram, eles esperaram, eles buscaram a vontade de Deus naquele momento. Certamente, quando o anjo diz para eles voltarem para Israel, eles souberam que agora era o filho de Herodes que estava governando, que era o Arquelau que estava governando, e esse governador, esse Arquelau, ele era tão perverso quanto o pai. Certamente eles devem ter buscado ao Senhor naquele momento: Senhor, é isso mesmo, esse é o tempo, é isso que o Senhor quer para as nossas vidas, devemos voltar para lá mesmo, que o Senhor possa nos orientar, nos dirigir, nos mostrar qual é a vontade. Certamente essa família fez isso, certamente José, como líder do seu lar, a sua esposa, eles oraram pedindo a direção de Deus. E é exatamente isso que nós temos que fazer em nossa vida. Há situações em nossa vida que nós também temos que orar, temos que esperar, temos que pedir que o Senhor realmente confirme a sua vontade.
José, Maria obedeceram porque eles tinham convicção da vontade do Senhor. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? Quer saber o que Deus tem para a tua vida? Busca o Senhor. Ora, espera. Busca a vontade do Senhor, Ele vai mostrar qual é a vontade dEle para a tua vida. Precisamos buscar a vontade do Senhor. Em muitos momentos da nossa vida, nós vamos precisar estar, sim, esperando uma resposta de Deus. Vamos precisar buscar a vontade de Deus. Vamos precisar confiar que Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Sabe, irmãos, fé é exatamente isso. Fé é você crer naquilo que Deus vai fazer. É muito fácil eu ter fé e as coisas estarem sob o meu controle. É muito fácil eu ter fé, mas a minha conta bancária ela está muito bem suprida. É muito fácil eu ter fé, mas a minha vida ela está indo de vento em popa. É muito fácil eu ter fé, mas eu não ter necessidade de nada. Mas quando nos falta, muitas vezes, até as coisas básicas, nós vamos precisar ter fé que o Senhor ainda assim está controlando, está cuidando. Só que isso não é fácil. Isso não é fácil. Exercitar a nossa fé quando nós estamos no meio de uma tempestade não é fácil. Não é fácil. Nós precisamos confiar no Senhor. Talvez nesse momento nós vamos ter que dizer para Deus: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer da minha vida. Senhor, eu não sei porque o Senhor está permitindo tudo isso, mas uma coisa eu sei. A Tua palavra diz que eu tenho que confiar, que eu tenho que obedecer e que eu tenho que buscar o Senhor. O que está acontecendo na tua vida hoje? Qual é a grande tempestade que tu está atravessando? Talvez você tenha que chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Senhor, eu não sei qual é o propósito de tudo isso, mas eu sei que o Senhor é Senhor. Eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor é soberano. Eu sei que o Senhor conduz a minha história de vida. E é nisso que eu vou confiar. É nisso que eu vou me apoiar. É isso que eu vou buscar. É isso que eu quero para a minha vida. E é isso que nós temos que fazer. Buscar a direção e vontade de Deus. Foi isso que José e Maria fizeram. E é isso que nós devemos fazer também quando nós precisamos decidir ou fazer algo importante. Até essa mudança aqui que José e Maria eles fazem voltando do Egito, cumpriu uma profecia também. Ou seja, mais uma vez Mateus ele ressalta que cada detalhe da vida de Jesus foi profetizado nas Escrituras. É importante observar que Mateus ele não se refere a um único profeta em Mateus 2:23. Antes, Mateus ele afirma que tudo ocorreu por quê? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Observe que profetas está no plural. Tudo aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio dos profetas. Jesus não é chamado Nazareno em nenhuma profecia específica. Você não vai encontrar na Bíblia uma profecia dizendo que Jesus foi chamado de Nazareno. O termo Nazareno, aqui na Escritura, costumava ser usado em tom de reprovação. Lembra lá em João capítulo 1, versículo 46, quando diz assim: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? As pessoas estavam zombando. As pessoas diziam: de onde é que você é? De Nazaré? De Nazaré? Mas de Nazaré tem alguma coisa boa? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Esse era o título de quem era de Nazaré. O termo nazareno passou a ser usado tanto para Jesus quanto para os seguidores dele. Em diversas ocasiões, Jesus ele é chamado de Jesus de Nazaré. Jesus ele cresceu em Nazaré, ele foi associado a essa cidade. De fato, os inimigos pensavam que ele havia nascido lá. As pessoas achavam que ele tinha nascido em Nazaré, pois eles diziam que ele era da Galileia. Nazareno era sinônimo de alguém que é desprezado, detestável, pois com frequência as pessoas da região eram caracterizadas dessa forma. Nós vemos aqui então a humildade de Cristo, porque ele foi humilhado, ele foi rejeitado. O fato dele ser considerado nazareno indica que ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelas pessoas, mas ainda assim Jesus ele foi humilde durante a sua vida aqui nesse mundo. A humildade de Jesus ela é sem dúvida alguma digna da nossa admiração e também um exemplo que nós podemos estar seguindo. Se Jesus foi humilhado, rejeitado, desprezado pelos religiosos, também pelo povo, certamente nós seremos também muitas vezes desprezados e rejeitados pelas pessoas.
Muitas vezes nós vamos perder até amizades pelo fato de sermos considerados filhos de Deus, ou sermos considerados cristãos. Muitas pessoas vão nos julgar dizendo: o quê? Você acredita nesse negócio aí que a Bíblia fala? Estamos na época da inteligência artificial, vocês ainda acreditam na Bíblia? E as pessoas vão zombar, as pessoas elas vão rir, as pessoas elas vão, muitas vezes, nos rejeitar. Foi isso que fizeram com Cristo. Muitos olharam para Jesus naquela época e diziam: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Se referindo a Jesus. Então, o fato de nós seguirmos Jesus vai muitas vezes nos trazer humilhação, rejeição, desprezo, muitas vezes por parte das pessoas. Essa, então, irmãos, ele é o terceiro acontecimento importante que a gente vê aqui nessa narrativa de Mateus sobre a preservação do rei, sobre a preservação da vida de Cristo, ou seja, quando eles voltam do Egito. Concluindo o nosso tempo juntos aqui hoje à noite, na preservação do rei, que foi aí o título da mensagem de hoje, nós vimos 3 acontecimentos que Mateus ele registra na narrativa dele nesse evangelho. A gente falou sobre a fuga para o Egito, a matança dos meninos de Belém e também sobre a volta do Egito. Agora, no encerramento da mensagem, eu quero trazer algumas lições práticas para que nós possamos aplicar esse texto bíblico nas nossas vidas de forma que a gente possa crescer em Cristo. Ok, olhamos para essa narrativa, olhamos para aquilo que a palavra fala, olhamos para o que Mateus ele narrou aqui no evangelho. Talvez a pergunta é: o que eu faço com tudo isso? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso pode me ajudar, por exemplo, amanhã no meu trabalho? O que isso pode me ajudar quando eu estiver entre os meus familiares, entre talvez os meus colegas de trabalho, de aula? O que eu faço com isso que eu ouvi hoje à noite? E é o que eu quero trazer para nós aqui. Pratique, ore e confie. Primeiro, fuja do pecado. Eu falei sobre isso no primeiro ponto, fugir do pecado. Fuja das paixões da mocidade, nós vimos lá os textos de 2 Timóteo 2:22. Fuja da imoralidade, o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 6:18 que nós devemos fugir da imoralidade. Fuja também da idolatria. Paulo fala também em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Fuja do pecado, das paixões da mocidade, da imoralidade, da idolatria. Se nós quisermos viver para agradar a Deus, nós devemos fugir do pecado. José e Maria, eles deveriam fugir para o Egito, porque Herodes queria matar Jesus. Nós devemos fugir do pecado, porque nós queremos agradar a Jesus. Como eu fujo do pecado? Observando e obedecendo as Escrituras. Essa é a forma que eu fujo do pecado. Não vai vir um anjo falar no meu ouvido como falou para José, tá? Não vai vir um anjo para você dizendo: vai para tal lugar, fuja dessa situação. Mas a palavra está escrita, essa é a vontade revelada de Deus, lembra? A palavra revelada de Deus, a vontade revelada de Deus está nas Escrituras. E as Escrituras são bem claras quando dizem que nós temos que fugir do pecado. Essa é a primeira lição. A segunda lição é: creia na soberania de Deus. Creia na soberania de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 11 diz: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus, ele faz todas as coisas. Irmãos, prestem atenção nisso. Deus faz todas as coisas. Ah, mas Deus faz até mesmo com que eu sofra? Sim. Ah, mas Deus faz com que eu tenha perdas? Sim. Deus faz todas as coisas. Por que Ele faz isso? Ele faz isso conforme o conselho da sua vontade. É a vontade de Deus permitir que muitas coisas aconteçam nesse mundo. A palavra não diz que Deus criou até o perverso para o dia do julgamento, o dia do mal? Deus é soberano. Deus faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Herodes mandou matar todos os meninos de Belém de 2 anos para baixo. Ele achou que dessa forma ele iria eliminar Jesus e ele continuaria sendo o rei dos judeus. Mas na realidade tudo o que estava acontecendo era a vontade de Deus sendo realizada. Tudo o que acontece na nossa vida jamais escapa da soberania de Deus. Talvez não vai fazer sentido tudo o que está acontecendo, mas nós devemos crer que Deus está conduzindo nossa vida de acordo com
a sua vontade e soberania. E terceira lição é: seja humilde. Filipenses capítulo 2, verso 3 diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Não façam nada. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si. É isso que é a instrução do apóstolo Paulo. Jesus, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi desprezado, mas ele foi um exemplo de humildade a ser seguido. Ele foi chamado de Nazareno porque as pessoas acreditavam que de Nazaré não podia sair nada de bom. O fato de sermos seguidores de Cristo vai nos trazer rejeição também, humilhação, desprezo por parte das pessoas, mas nós devemos ser humildes, assim como foi o nosso Mestre. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos olhar para esse texto, para esses acontecimentos que nós consideramos juntos aqui nessa noite, e que essas lições elas sejam práticas para o nosso dia a dia, que não seja apenas mais algum conhecimento daquilo que a gente pôde ouvir, mas que isso se torne algo prático para que no nosso dia a dia possamos estar aplicando a nossa vida, e é dessa forma que nós crescemos em maturidade em Cristo, que nós possamos estar aplicando isso. Vamos orar. Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua Palavra, porque ela é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque esses exemplos que nós olhamos hoje à noite, aquilo que Herodes fez, a forma como José e Maria obedeceram, tudo isso, Deus, contribui para o nosso crescimento também. Senhor, nós reconhecemos que nós somos falhos, nós reconhecemos que nós somos limitados, nós reconhecemos que nós muitas vezes temos dificuldades em entender a Tua vontade. Mas nós queremos sim obedecer ao Senhor e que o Senhor possa nos capacitar a viver uma vida que honre, que agrade a Ti. Muito obrigado porque nós temos a liberdade de abrir a Tua Palavra diariamente e nela buscar a direção para as nossas vidas. Que o Senhor possa nos animar, que possamos sair daqui encorajados, possamos sair daqui nessa noite com as nossas esperanças renovadas, sabendo que tudo que está acontecendo não foge ao controle do Senhor. O Senhor não é pego de surpresa, como muitas vezes nós somos pegos de surpresa. Por isso, acalma o nosso coração, Deus. Traz paz, traz tranquilidade em meio a esse mundo que está fervilhando com tantas coisas ruins que estão acontecendo. Pai, acalma o nosso coração e nos dá uma noite tranquila e uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.